instituição que trabalha exclusivamente com cidades inteligentes. Grazi, tem a palavra aí. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer imenso e até emocionante estar aqui, porque eu trabalho com municípios tem mais de 15 anos. E eu já trabalhei com municípios de 3 mil habitantes, já trabalhei com a Prefeitura de São Paulo de quase 13 milhões de habitantes. E eu acompanho, né, através do meu trabalho, os desafios que os municípios têm. E quando a gente criou o projeto LICE, que é esse projeto de formação de lideranças em cidades inteligentes, o nosso objetivo era justamente conseguir acelerar esse processo de transformação dos municípios brasileiros em cidades inteligentes através das pessoas. Porque não existe cidade inteligente sem líderes inteligentes. E os líderes são aquelas pessoas que têm o poder de tomar a decisão e impactar a vida de milhares de pessoas. Ainda que aquela pessoa, aquele cidadão, não saiba o que é cidade inteligente. Mas se o líder souber, e se ele entender o que cidade inteligente é mais do que lâmpada de LED, mais do que Wi-Fi na praça, ele vai conseguir impactar a vida de milhares de pessoas. E uma cidade inteligente, ela é humana, ela preza na qualidade de vida das pessoas, mas ela também é eficiente, ela tem que melhorar os serviços, os produtos, entregando mais rápido, mais barato, com maior qualidade. E ela tem um desafio, ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável não só na economia, no meio ambiente, promovendo inclusão social, mas ela tem que ser sustentável no tempo, no médio, no longo prazo. E a gente só vai conseguir fazer isso através de formação de pessoas. A política pública, ela nasce nas pessoas e ela é para as pessoas. Então, cidade inteligente é formada por lideranças. E a gente tem um grande desafio no Brasil, quando a gente fala de cidades inteligentes. E esse desafio, ele passa principalmente pela falta de continuidade de projetos que a gente tem. Porque de 4 em 4 anos muda-se a gestão e para tudo, começa tudo de novo. E isso é totalmente desmotivante. E o que a gente precisa entender é que um projeto de cidade inteligente, ele vai precisar de pelo menos 20 anos para acontecer. Ele vai passar por pelo menos 5 mandatos. Então a gente vai precisar vencer essa falta de continuidade de projetos. E eu acredito que isso vai ser feito da seguinte forma, seguindo 4 passos. O primeiro passo para a gente vencer a falta de continuidade de projeto e conseguir implementar uma política pública de cidade inteligente que realmente funcione no Estado e nesse país, primeiro é formando lideranças. Essa pesquisa que você leu aqui mais cedo, Rodrigo, com os dados, que 80% não responderam, né? E 17% responderam à pesquisa, e desses 60% das prefeituras, né, tinham menos de 10 mil habitantes, e a maior parte deles acha que sabe o que é cidade inteligente, deu uma nota 3, uma grande parte não sabe o que é. E o Brasil, ele é 95% feito de municípios com menos de 100 mil habitantes. E a informação, ela chega primeiro nas capitais, nas grandes cidades. Até que chega no município de 10, de 5 mil habitantes, já passou 10 anos. Então, a gente precisa fazer a informação chegar. E isso vai ser feito através de capacitação, de formação de líderes. Cada cidade vai precisar formar ali um conselho gestor da implantação dessa política. E como que esse gestor ele vai conseguir dar sequência nisso? Ele nem sabe o que é cidade inteligente. Precisa capacitar ele. Então, não tem como. A gente vai precisar formar pessoas que estejam preparadas para entender o que é cidade inteligente e, mais do que isso, como tirar aquela ideia de política pública que virou uma lei e transformar isso em projeto que vai chegar lá na ponta. Porque uma coisa é fazer uma lei, outra coisa é ela virar projeto e impactar a vida das pessoas. E, em sua grande maioria, as pessoas têm dificuldade em tirar o projeto do papel. O segundo ponto é ter uma visão de qual é a cidade que queremos. Em sua grande maioria, os municípios, sobretudo os com menos de 100 mil habitantes, eles não têm clareza de onde eles estão, para onde eles vão, o que eles têm que fazer, quais são os projetos prioritários. Eles não sabem qual é a cidade que eles têm, eles não sabem qual é a cidade que eles querem.
E isso tudo precisa ser amarrado num instrumento de planejamento de médio e longo prazo. Mas não é um instrumento de planejamento para cumprir tabela. Aquele plano diretor que vai ser feito e que vai só cumprir requisito no Ministério da Cidade para recuperar recursos. Não, tem que ser um instrumento estratégico, com metas, objetivos, indicadores, que demonstre onde estamos e onde a gente vai chegar. Plano diretor tem uma visão no Brasil que é um instrumento urbanístico. Está lá só para poder falar sobre o que é, para onde que a cidade vai crescer. Plano diretor não é isso. Isso é um pedacinho do plano diretor. Mas a grande maioria dos municípios faz plano diretor só pensando em questão de para onde que a cidade vai crescer. Mas o plano diretor tem que trazer diretrizes. Como que o município vai trazer a política pública de mobilidade elétrica se ele não tem uma lei municipal falando que a mobilidade elétrica é uma política a ser implementada naquele município? Ele não vai conseguir captar recursos para implementar a política de mobilidade elétrica, ou de eficiência energética, ou de governança digital. Tudo isso precisa passar por esses instrumentos de planejamento de médio e longo prazo. A gente precisa entender que uma cidade inteligente, ela vai passar por 4, 5 mandatos. E não pode ser o meu governo ou o seu plano de governo. É um plano de governo que é construído de forma colaborativa. E aí a gente entra no terceiro ponto. A sociedade precisa ser engajada. É ela que tem que responder qual é a cidade que queremos. É ela que vai falar qual é a prioridade dos projetos. E o executivo e o legislativo vão aplicar, vão executar isso. E aí a gente entra num quarto ponto. Uma coisa é você saber, você ter lideranças na cidade que entendem o que precisa ser feito. Outra coisa é você ter um instrumento de planejamento que te fala o que fazer, quando fazer, como fazer, com os indicadores para mapear. Outra coisa é você ter a população engajada e entendendo qual é esse projeto e em que etapa desse projeto a gente está. Mas outra coisa é tirar esse projeto do papel. Outra coisa é executar. E a execução precisa de monitoramento. E aí, a governança digital, ela vai nos ajudar muito nisso. Porque precisamos de um sistema de gestão de projeto de cidade inteligente. Que nos diga quando os planos estão vencendo, quais são os cronogramas, quais são os prazos, quais projetos precisam ser licitados. A gente tem que parar com essa ideia de copiar e colar LOA e LDO de um ano para o outro. As LOAs e LDO que nos trouxeram até aqui não nos levarão a cidades inteligentes. Até porque os princípios das cidades inteligentes não estavam nas LOAs e LDO dos anos anteriores. Eu faço análise de LOA e LDO, não tem rubrica orçamentária para capacitar pessoas. Como que a gente vai formar cidade inteligente se não tem dinheiro para treinar o servidor? Então, esses 4 pontos, formação de lideranças, ter um planejamento estratégico de médio e longo prazo, que foi construído de forma colaborativa e com um sistema de monitoramento e gestão que vai nos dizer exatamente onde estamos, em que etapa desse projeto de cidade inteligente nós estamos, é o que vai nos fazer chegar a ter cidades inteligentes nesse país e no estado de Minas Gerais. E eu fico muito feliz, Rodrigo, de estar aqui hoje participando dessa audiência pública, em nome do IGETEC, o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, do qual eu sou presidente, uma ONG que nasceu para ajudar os municípios a se transformarem em cidades inteligentes, e ver no projeto de lei que esses 4 pilares eles foram atendidos. E eu fico muito feliz de entender que o governo de Minas, hoje, através desse projeto de lei, está dando um banho nos outros estados do Brasil. Porque você pega projeto de lei, você pega aí hoje projetos, políticas estaduais de outros estados, tem um viés totalmente tecnológico e apenas tecnológico. E aqui em Minas, não. O nosso projeto está amplo, ele está criando diretrizes para capacitar pessoas, para poder ajudar o município a sair, entender onde ele está, para onde ele vai, mas, sobretudo, construindo parcerias, porque ninguém vai fazer nada sozinho. Uma cidade inteligente, ela será tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. Essa é uma frase do professor Michael Beff, da Universidade de Londres, que é uma referência no mundo na área de cidades inteligentes. Mas, no Brasil, a gente precisa, antes de pensar na capacitação em massa, pensar na capacitação dos líderes. São os líderes que são pessoas que vão disseminar esse processo. E a gente sabe exatamente onde eles estão e quais são os grandes gargalos. E a gente está aqui para ajudar no que for preciso. E a gente está aqui colocando o IGETEC
como um parceiro desse projeto. A gente tem a missão de ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030. Isso está dentro do nosso modelo de negócio. E o IGETEC nasceu para isso, assim como o Instituto Smart Citizen. E hoje a gente já tem várias ações em várias prefeituras, capacitação de mais de 500 lideranças em todo o Brasil. E a gente coloca tudo isso a seu dispor, Rodrigo. E a dispor dessa frente parlamentar e a dispor de qualquer um que queira usar o conhecimento que a gente tem a favor da implantação e aceleração de cidades inteligentes no estado de Minas Gerais. Muito obrigada.